Agora é meio-dia ou Marquinhos? Meio-dia. Fala, Marquinho, tá me ouvindo aí? Fala, Robert, tudo bem? Tô te ouvindo Tudo bem, bom? você me escuta bem? Tô te escutando bem aí. Perfeito. O pessoal deve estar entrando aqui. A gente está começando a voltar para o clube e de máscara, tudo, cara. Tô vendo os mastros aí atrás de você, os mastros e as velas aí. Esse é fake. É fake? Esse é fake, esse é o fundo. É bem O feito, hein, cara? barco, na verdade, agora é ruim porque ele não... Como fica isso aí, mas, cara, a gente já está no clube. O Pipo já começou a voltar de velejar de OP. Semana deu um velejinho de laser também para começar a brincar. Estão começando a voltar à vida normal, cara. Bacana, cara. E por aí? Aqui tá tudo bem, cara. A gente já tá velejando há umas 3 semanas, praticamente. Ah, que bom. Tá bem mais tranquilo do que há um mês atrás. O comércio já está aberto. O comércio já está aberto, bares já estão começando a abrir e no clube tem algumas restrições, né, para o uso de máscara, por outras coisas aí, mas o pessoal já está bem mais animado aí. Aqui está a mesma coisa. Por enquanto não tem treino com técnico. Cada um desce por si, pode até ficar próximo lá, mas mantendo o isolamento. E aí, Dudu? Beleza? Tudo bom? Como é que vai essa força aí, negão? Bom te Beleza? ver aí, cara. Tudo ótimo. Legal. Aí em São Seba? No Tebas, direto. 90 dias em casa aqui. Né? Beleza. Bacana, cara. Acho que o Xande já está aí também. Tudo bem, Xande? E aí, gente, tudo bom? Fala, Xandão. E aí, como é que tá, galera? Tudo bem? Joia, maravilha. E aí, Dudu? Beleza? Essa casa aí é aqui? É Ilha Bela? É na ilha aqui. Legal, tem uma churrasqueirinha aí, é? Tem, aqui, ó. O que a gente aluga em Porto Alegre, a gente paga aqui, sabe? Aí a gente vem. Aí ali, ó, tem um quarto aqui embaixo, aí sobe lá, tem 2 quartos, 3 quartos em cima. É legal. Beleza, pô. Só não tem o terreno, né, Dudu? Aí não rola aqui na casa. Ah, mas pô, tá bacana pra caramba esse espaço aí. Tá. Não, é legal, cara. É legal. Legal. E aqui estamos voltando aos treinos, cara. A escola abriu com 5 barcos por turno. Então a gente pode velejar aqui, os optimistas estão sendo divididos em turnos. E tem velejado Snipe 420 também. Mas menos, né? Porque como divide, está dando umas 2 vezes na semana, 3 vezes na semana para cada um. Mas é um começo. Pedro tá treinando aqui de 70 direto. Eu saí alguns dias com ele aí. Tá velejando direto. Era o bote laranja? Eu te vi, cara. Tô ligado. Eu vi você velejando de 420 outro dia aí, né? Eu não aprendo, Dudu. Ainda vou correr esse campeonato em outubro aqui, Dudu. Eu tô sabendo. Já tô sabendo da notícia aí. Mas tem que treinar, negão. Tem que treinar. Tá ventando. O problema, Dudu, é que nós entramos no barco agora, eu e o Baby abre ao meio, cara. Nós temos que emagrecer antes para treinar. Para entrar no barco, os dois, né? Poder Senão tem que entrar um de cada vez. Mas eu tô animadão, cara. Eu cheguei a estar pesando 93 quilos. Aí, 26 de abril, eu comecei a dieta, né? Tá quase uma Pro Star, hein, Xande?
Tava foda, alemão. Aí, hoje, 40 dias depois, eu pesei 80, eu perdi 15 quilos já. E só fechando a boca ou tá... Fechando a boca, velho. Que desgraça. Nem tentando dar uma corridinha, andar de bike, nada? Eu andei de bike, cara. Eu ando, só que... Cara, eu vou mostrar pra vocês o que o herói fez. Ô, Xande, Olha corta isso uma aqui, perna cara. dessa, porra. Olha isso aqui, cara. Isso aqui eu travei, cara. A perna na coroa da bicicleta. Uma sangueira, Dudu. Uma vergonha na ciclovia. Os velhinhos vindo me ajudar, cara. Que papelão, velho. Falei, não é possível, cara. Caí sozinho, só eu. Estatelei. Cara, que idiota. Mas tá indo, cara. Tá indo. Aí essa semana eu tive que parar, porque tava tudo aberto aqui, sangrando. Aí eu parei. Semana que vem eu volto. Corta uma perninha dessa fora aí que vai dar uns 20 quilos aí, porra. Porra. Tá indo, cara. Então, na real é sem muitas pretensões. Pô, velejar uma regata aí na frente de casa, né, cara? O Baby tá fissurado. Ele quis dar um pau no Pedrinho de 420. Queria botar do lado. Aí, Pedrinho, vamos botar do lado. Tu conhece, né, cara? O doido, né? Cara, ele já desistiu e voltou umas 3 vezes para esse campeonato. Um dia que ele acorda lá e fala, pô, não vai dar, cara, não vai dar, eu tô muito velho, cara, não consigo, vai faltar força para cambar, que não sei o quê. Baby, vamos com o que tem, cara, nós vamos velejar aí na frente de casa, já vai fazer bem. Aí ele fica 2 dias com o mesmo peso, que ele sobe na balança lá, dá o peso. Ele está pesando 87. Aí ele faz uma dieta lá 2, 3 dias, volta lá, tá 87, ele fala, não consigo mais perder peso, eu vou desistir, Xande, não dá. Cara, ele é muito louco, velho. Vocês estão muito gordos, porra. Eu, se voltasse a velejar, eu tô pesando 64 quilos. Ô, Dudu, é Corri a só Olimpíada subir, de cara. Barcelona com 62. Ô, Dudu, é só voltar, cara. Dudu tá igualzinho, né? Eu engordei 2 quilos, cara. Ô, Dudu, faz a tática do Baby, que foi boa. Volta no 420, que as coisas são mais leves, dá uns velejos. Que dá, cara. Que dá, vamos, velho. Ô, Xande, só pedir aí pro pessoal que já tá na live, já tem 20 pessoas, já chamar os amigos, passar mensagem rápida pra turma. Se vocês concordarem, a gente começa em 10 minutos. Não esperar tanto também e respeitar o horário. Tá ótimo, a hora que tu Pessoal quiser. Que já tá aí, Marquinhos. pessoal que já está aí, manda uma mensagem para sua flotilha, chama a garotada. Vamos tentar chamar o máximo de gente possível aí. A gente começa em 5 minutos aí. Enquanto Tá bom, isso aí, o Xande, o Dudu e o Robert lembram boas histórias aí. Pô, ontem teve uma live com os guris do Optimist, cara, da década de 90, começando lá com o Rodrigo Amado, quando eles ganharam o Mundial por equipe, foram 9, cara, e passaram, velho, por toda a galera. Passaram pela Martinha, que ganhou 5 brasileiros femininos e tal, foi terceiro no Sul-Americano, aí passaram pelo Fred, pelo Kiko, o Rafinha, cara, foi a 5 mundiais, Dudu, o Pentelho, e num ano desses, ele ficou de fora, ele foi pro Mundial com 9 anos, cara. Olha que loucura. Era para ter ido para 6. Ele poderia ter ido para 6, mas um brasileiro foi em Vitória, com muito vento, ele foi mal. Aí depois ele ganhou a seletiva, só que ficou em 6º. Aí ele não foi para um desses. Foi o Mundial com 9 anos. E o Chocolate, irmão do Marquinhos, cara, o cara ganhou um brasileiro com 11 anos e nesse ano ele foi 4º no Mundial, cara. Pô, cara, esses guri eram muito bons. E aí na live dele... Foram outros tempos também, porque
teve uma mudança na classe internacional, né? No nível de competição, mas a molecada do Brasil era muito boa. Olha, eu continuo achando que a gente veleja muito bem. A gente segue velejando muito bem. Só que aconteceu um distanciamento, né? É isso que está acontecendo. Talvez eles tenham evoluído mais rápido do que a gente conseguiu manter o ritmo. O Robert, que está morando na Itália e deve estar vendo pelos campeonatos de Optimist, deve ver como é mais ou menos a preparação deles e as diferenças que tem para cá, né, Robertão? Se tem diferença ou não. Mas o que me chamou muito a atenção, sabe o que foi? Todos eles já tinham treinador naquela década de 90, mas eles velejavam muito sozinhos, mesmo tendo treinador, sabe? Então, eles treinavam com o vovô, sei lá, sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo. E os caras iam para a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá o Kiko, por exemplo, ou o Chocolate em Niterói, e treinavam durante a semana. O Pentelho, a mesma coisa, o Beto e o Fred lá em Porto Alegre sempre foi normal isso, velejar sozinho também. E todos eles faziam, porque queriam muito, eles faziam, sabe? Me chamou muito a atenção disso e que hoje acontece pouco, né? Se veleja muito pouco sozinho, até na vela jovem, dos 15 aos 18 anos, se veleja muito pouco. Eu não sei como é que é na Itália aí, Alemão, como é que funciona. Bom, aqui eu acho que tem algumas diferenças também pela geografia, né? Quer dizer, no Brasil é difícil você juntar o cara de Recife para treinar com o cara de Porto Alegre, entendeu? É um país grande, é difícil essa logística toda. Aqui, apesar de, não é um país pequeno, mas você dirigindo, sei lá, 3, 4, 5 horas de carro, você já cruzou metade do país. Então, eles conseguem fazer muito bem essa integração de todos os polos, todos os clubes, porque tem clube aí na Itália inteira, de cima até embaixo. Então, quando eles formam as equipes de treinamento deles, eles conseguem montar sessões de treinamento ao longo da temporada e juntar essa galera toda. Então, o pessoal normalmente treina nos seus clubes, mas depois eles se juntam algumas vezes por ano e fazem esses treinamentos coletivos, onde eu acho que acrescenta bastante. Uma classe optimista muito séria aqui, é muito organizada, eu acho que até demais, existe uma ênfase grande, assim, super grande na classe optimista aqui, e o índice de perda dos atletas depois que eles terminam o optimista também é muito alto, já bate quase 90%. Então, é uma preocupação também, porque você forma velejadores muito bons, mas depois você perde esses velejadores. Eu acho que essa seriedade excessiva é um dos principais motivos dessa perda. Tem alguns treinamentos que os caras fazem aqui que eles passam 5, 6 horas na água. E a gente sabe já, né? O atleta ele tem um período que ele consegue ficar concentrado e render. Passou daquele período, ele está lá de corpo presente, ele não está mais melhorando, evoluindo. Então, eu às vezes acho que existe um pouco de exagero, né, em algumas situações, não em todas, não dá para generalizar. E acaba que muita gente, depois que acabou essa caminhada aí, que é o início da vela, acaba buscando outras coisas. Então, o lado positivo é que formou muitos caras bons aqui, mas em vez de continuar falando, acho que é melhor a gente abrir para a live, né, Marquinhos? Eu acho que sim, já estamos com 45 pessoas, acho que já está um horário legal, eu estou gravando, então depois a gente vai deixar disponível no YouTube lá do Optimist Brasil, mas eu acho que a gente podia começar. Bom, primeiro agradecer aí, Robert, a você, ao Xande, ao Dudu. A ideia do Xande, ele já tem um mês que a gente está conversando sobre a possibilidade de fazer esse bate-papo, e a ideia, acho que vai um pouquinho nisso que você estava falando, exatamente, Robert. Aí a classe optimista, a sensação que dá é que no
no mundo inteiro, ela profissionalizou. Convenhamos, o mundo mudou, né? O mundo está muito mais específico em tudo, numa dedicação muito maior e, ao mesmo tempo, em algumas coisas com uma profundidade menor. E aí, pensando não só no nosso esporte, mas em todos, a gente tem uma concorrência desleal, né? Que é o mundo digital, videogame, YouTube, tudo isso que acontece. Hoje as crianças não têm mais tanto aquele apelo de ir para a rua, jogar bola, andar de bicicleta. Falta um pouco e eu acho que o nosso esporte ainda traz isso. E acho que a ideia vou só fazer um pedido, quem não estiver falando, por favor, deixar o microfone no mute para a gente ficar com uma qualidade de áudio melhor para todo mundo, por gentileza. E eu acho que a ideia que o Xande levantou, a gente bater um papo é exatamente isso. O que está acontecendo hoje no Optimist, no mundo? O que a gente pode aprender? Que está funcionando, o que não está funcionando? Ter muito claro que isso é uma etapa da vida e é o começo, depois tem muita coisa pela frente. O que a gente faz para não ter uma evasão dessa, como você falou aí, Robert, de 90%, e a gente também entender essa corrida de material é uma coisa natural, é evolução tecnológica, mas até quando isso é benéfico para as crianças, quanto que elas têm que realmente se dedicar mais, ir para o clube mais para velejar, para curtir a velejada, para estar com os amigos, para se desenvolver e não pensar só em competição, resultado. Óbvio, tem perfis que são direcionados para isso. A própria criança tem esse viés, tem times que têm isso, mas tem que ter um equilíbrio entre quem está ali para se divertir, para curtir, para estar com os amigos e quem quer também competir. Eu acho que a ideia é esse bate-papo. Aí, Robert, eu passo a bola para você. Não sei se o Xande, que sugeriu o bate-papo, quer colocar alguma coisa antes de começar. Eu passo a bola aí para vocês. Bom, todo mundo sabe, talvez algumas pessoas um pouco mais novas, o Robert é extremamente conhecido mundialmente por tudo que fez e por tudo que faz pelo nosso país. Novamente, obrigado. O Xande é um velejador excepcional, um técnico que tem resultados fantásticos, história olímpica. E o Dudu Melchert, talvez o menos conhecido da grande maioria aqui, por favor, me corrija, Dudu e Robert, foi o primeiro técnico do Robert. Tem 2 filhos que hoje são técnicos. Se eu não me engano, ambos foram campeões brasileiros também de OP. Eu tenho dúvida se o Fábio foi campeão ou vice. Aí, Dudu, você me corrige aí. Mas tem uma história como velejador olímpico, como atleta, como técnico, imbatível. E muito pensando também nessa coisa da preparação, e preparação para a vida, que eu acho que esse que é o esporte. Então, tá os nossos 3 convidados, pessoas fantásticas. E, Xande, você quer falar alguma coisa aí para começar e passar a bola para o Robert? Está com vocês. Oi, bom dia a todos, boa tarde agora a todos. Quando a gente teve uma ideia de fazer uma live com o Marquinhos e tal, falei para o Marquinhos que achava muito importante a participação de caras que trouxessem a sua experiência. O Robert, o nosso atleta olímpico da história, eleito o melhor atleta olímpico do Brasil de todos os tempos. Então, um cara que se criou na performance, né, vamos dizer assim. E o Dudu, que foi técnico dele e que, para mim, é uma referência num cara que conseguia montar um paralelo entre performance e ser uma coisa muito saudável, muito gostosa de se fazer, tornava o ambiente muito bom, tanto que ele foi técnico do Felipe Schmidt, foi técnico do Robert, fizeram dobradinhas em brasileiro, produziram resultados super, super fortes. E, ao mesmo tempo, era muito legal estar com o cara. Ele conseguia fazer isso. E o que eu vejo hoje, e por isso dessa conversa,
eu vejo que a gente, e eu me incluo nisso, e às vezes eu tento copiar o Dudu, a gente, como treinador, às vezes a gente se preocupa muito com o resultado, que eu acho que não deve ser o foco na classe optimista, isso deve ser o foco para quem quer deles, mas esses caras realmente não são a maioria numa flotilha de 130 caras, 140 caras. E eu lembro que o Dudu conseguia fazer aquilo ser muito legal, tanto na preparação, quando vinham para São Sebastião e faziam acampamentos e não sei o quê. Então, ele conseguia, dentro de um negócio bacana, também ter a performance. E essa parte do negócio bacana, de ser legal, eu acho que a gente não está conseguindo hoje. E a gente não pode, eu acho que, perder a cabeça em relação ao ser legal também, para que a gente não tenha uma evasão tão grande de velejadores depois do Optimist. Como o Robert falou há pouco, 90% dos velejadores de Optimist depois saem do esporte na Itália. Então, o que eu queria mesmo era a opinião de vocês, ideias para que a gente consiga, que mesmo sem perder a performance, a gente consiga que seja um troço muito bacana. Para mim, o Dudu é um mestre nisso. Eu vejo o Júnior de Recife fazendo um trabalho muito bacana nisso também. E são caras que são referências para mim para que consiga fazer o negócio ser legal, sabe? Então Dudu, te apresentei mais ou menos aí para quem é novo e não tem uma revista Velho Motor em casa, da década de 80, mas Dudu, eu queria que tu falasse aí com a gente, porque realmente é um prazer te ter aqui conosco, cara. Legal. Então, eu certamente sou o cara mais velho dessa história toda aí, né? Porque eu comecei a velejar em 72 e eu fui o primeiro campeão brasileiro de Optimist, há muitos anos atrás, né? E isso transformou a minha vida de velejador, porque eu muito cedo na minha vida, e numa época em que não se fazia muito, já saí para fora do Brasil para conhecer as pessoas velejando em outros lugares do mundo. E eu, naquela época não tinha técnico, não existia treinador, né? A figura do treinador. O meu treinador era meu pai. E com ele, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que ele sempre falava, e eu sempre acreditei e continuo acreditando, ele tinha uma frase que era o seguinte: o Optimist é a turma, é o grupo. Você só consegue fazer um Optimist de qualidade bom se você tiver um bom grupo. Grupo de amigos. Primeiro amigos que jogam bola, que vão dormir um na casa do outro, que se divirtam, que façam do Optimist um instrumento para a sua relação de vida. Então, para mim, é muito claro que a época mais legal da minha vida, sem dúvida, foi a minha época de Optimist. Porque eu tinha uns amigos geniais, que eu fazia tudo com os caras, sacaneava, era sacaneado, perdia as coisas, nego me roubava, eu rolava de tudo. Foi aonde eu aprendi os primeiros conceitos da minha vida. E a vela foi um instrumento de educação para mim. Eu aprendi muita coisa com a vela, o mundo todo, toda a minha amplitude de visão do mundo mudou por conta da vela. E essa lição do meu pai, eu acho que eu levei para a vida toda. Então, depois, quando eu me transformei em treinador, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque eu queria que os meus velejadores fossem campeões também. Quando eu comecei a ser treinador, o meu principal foco era fazer dos caras campeões. Eu queria isso aí, porque eu achava que isso aí era importante. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo coisas muito mais interessantes e muito mais legais. Fazendo um bom ambiente de vela. Mas é isso aí, cara. Para você é super importante esse tipo de treino. Para que os caras aprendessem a velejar,
eu estava criando um ambiente em que existia uma mola propulsora em que um acabava puxando o outro, como era na minha época. Eu comecei a velejar melhor porque os caras do meu clube velejavam muito bem também. E um ia puxando o outro. A gente queria ganhar cada vez mais um do outro e o nível ia cada vez melhorando mais. E aí, quando a gente começou a viajar para fora, então, nós começamos a trazer novas informações e isso foi num crescendo. E como treinador, então, eu vi a história do Optimist inteira se transformando. Mas eu sempre tive essa ideia de que ter um grupo de amigos era o segredo para fazer com que as crianças tivessem motivação para melhorar. Ou seja, tendo os amigos e querendo velejar melhor que os amigos, naturalmente esse grupo estava em evolução. Então, por exemplo, o grupo do Robert, né, que tinha Felipe Echenique, tinha outros caras, tinha Bruno Prada, tinha uma galera boa pra caramba. O grupo era motivado porque os caras queriam ganhar um do outro. Então, em terra, eles brincavam, jogavam bola, se divertiam e tal, mas quando chegava na água, cara, o cara queria ganhar o pega de qualquer jeito. E aí, o negócio da vela tinha um estímulo próprio que o grupo criava, muito mais do que o treinador. O treinador a gente estava levando esse trabalho para frente, né? E aí, eu passei por muitas experiências de levar... Pô, Felipe Echenique quase ganhou o campeonato mundial, aquele campeonato que você correu, Xande, lá em Andijk, na Holanda. O Felipe, se aquele campeonato tivesse começado 2 dias antes, ele teria ganho aquele campeonato mundial, sem dúvida, né? Então, a gente teve nível já para fazer com que os velejadores brasileiros ganhassem o campeonato mundial. Mas eu acho que a coisa mais importante de tudo, para finalizar esse começo da minha fala, é o seguinte: o objetivo do Optimist não é formar campeões mundiais, não é formar campeões mundiais. É formar velejadores, e muito mais do que isso, dar uma estrutura para que no futuro a gente consiga formar pessoas, cidadãos. Isso é o mais importante. Eu aprendi no futuro que eu tinha, nos meus últimos anos como treinador, sei lá, os meus últimos 5 anos como treinador, eu já tinha um outro objetivo. A minha meta principal não era formar campeão, era fazer do Optimist um estruturador bom de pessoas para o futuro. Para o futuro, grandes pessoas, porque o Optimist, ele ensina as pessoas muitas coisas. E se o cara gostar do Optimist mesmo, ele nunca vai largar a vela, porque ele vai ter naquilo uma lembrança, uma memória de infância tão forte que o cara não larga mais a vela. Eu nunca larguei a vela da minha vida. A vela sempre esteve na minha vida direto, sempre. Eu não larguei a vela, porque isso aí é a minha vida, tá certo? Então, eu acho que eu acabei descobrindo que eu tinha, como treinador, uma ferramenta na minha mão para formar pessoas, para formar gente que iam saber, por exemplo, distinguir muito bem se na largada ir para a direita ou para a esquerda. Se fosse para a esquerda e errasse, o cara ia aprender rápido que estava errado e ia mudar de ideia para ir para um outro lado, ou buscar uma outra coisa. Aprender a conviver com os erros e também aprender a conviver com o sucesso. Porque o sucesso é uma coisa muito interessante, que é uma mola que vai te puxando. Mas não existe sucesso sem frustração. Não existe isso, é impossível. Então, é muito importante que o Optimist ensine as crianças, as pessoas, né, a saberem resolver os problemas. Quando os problemas acontecem, que eles acontecem nas regatas mesmo, a grande vantagem é quando você consegue realmente recobrir aquilo e ver que existe uma outra possibilidade, ou reconhecer que está errado e fazer uma coisa melhor. Isso é uma lição para a vida. Então, o Optimist tem a oportunidade de trazer lições lindas para a vida. E é por isso que eu acho que o nosso objetivo não é transformar um brasileiro no campeão mundial, como a federação às vezes pretende. Não é para isso. O Lars
Grael, por exemplo, tem isso muito claro, né? Ele também defende isso. O Optimist é um formador de velejadores. A gente está aqui para fazer esta missão, de formar bons velejadores no começo da vida deles. E o resto, cara, o resto é o resto. Se o grupo que você forma é bacana e os caras se gostam, o peão aparece naturalmente. Ele surge do nada. Olha, já passaram muitos campeões brasileiros que eu treinei, muitos, mas eles foram surgindo naturalmente, foi acontecendo, entendeu? Então, o mais importante de tudo, talvez a mensagem, é criar bons ambientes de vela. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Ô, Robert, acho que você podia dar a sua visão. E eu acho, só fazendo um comentário no que você falou, e eu vejo que tem algumas flotilhas de ontem, até no bate-papo da geração dos anos 90, um comentário que a turma do Rio Grande do Sul, todo final de semana tinha churrasco. E eu acho que o Ixa também tinha uma cultura, não sei se ainda tem, da molecada ficar lá nos alojamentos durante o final de semana. Então, isso trazia uma união da garotada muito grande. Que isso, sem dúvida nenhuma, eu agora acompanhando, como acompanhei a geração 90 como técnico e agora como pai, eu vejo as crianças pouco unidas, pouco indo dormir um na casa do outro, saindo do clube e indo para a casa do outro amigo, mesmo que se for para jogar. E eu acho que tem que resgatar realmente essa coisa as flotilhas organizarem uma pizza por mês, os pais se envolverem. Eu acho que você colocou um ponto que a turma é muito importante e os pais serem unidos e trabalharem e saberem equilibrar essa questão da competição, que sempre vai ter um que é um pouco mais voltado para a competição, tem um espírito, e aquele que quer mais brincar, mas que também tem o talento, né? Então, acho que a responsabilidade dos pais e das flotilhas nesse aspecto é muito importante, né? Robert, como é que você vê isso aí na Itália e até comparando da tua geração e você acompanhando tudo que você acompanha nesses últimos 40 anos aí, talvez um pouquinho menos, mas mais ou menos nessa faixa aí. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite participar dessa live com vocês. Muito legal rever o Dudu, que já fazia um tempão que eu não via. Eu acho que o Dudu falou com maestria toda essa questão da importância do ambiente e da turma e dos amigos. E para mim não foi diferente. Eu tive a grande sorte de cair numa turma muito bacana no Yacht Clube Santo Amaro, no Ixa, com velejadores que eram melhores do que eu, onde eu me espelhei e fui aos poucos chegando no nível dos caras, e de cair na mão de técnicos como o Dudu, que souberam muito bem me motivar a extrair o meu potencial. Eu me lembro muito bem, né? Eu acho que aqueles treinamentos que a gente fazia, né, Dudu, em São Sebastião, antes do Campeonato Brasileiro, e na verdade a gente não trabalhava o ano inteiro junto. Muitas vezes a gente ficava em São Paulo, corria nossas regatas, e aí a gente se unia ali naquele final do ano para treinar para o Campeonato Brasileiro. E era muito bacana, porque era um mix de treino com essa questão também de se divertir, de se integrar, de bater aquela bolinha depois na praia, depois do velejo, de pular na piscina e jogar um polo aquático, sabe, à noite ficar naquela brincadeira com os moleques no quarto. Então isso era muito bacana. E eu acho que essa divisão entre o momento de ir lá e velejar e dar tudo, e também ter o momento da outra parte. Então, eu acho que hoje em dia, talvez essa seja uma das coisas, que a gente puxe demais para o lado sério da regata, do treino e tudo, e depois a galera se dispersa e não tem aquele outro momento. Então, acho que essa união, essa confraternização da turma é realmente uma coisa muito importante. Eu acho que o Dudu tocou em outro ponto, que eu acho que é legal levantar, que é a questão que ele falou no início dele, não tinha técnico. E esses caras acabam ficando casca grossa, porque eles iam velejar sozinho, entrava uma porrada, o cara tinha que se virar para voltar para o clube. O cara virava, o cara tinha que ver que está entrando um temporal. E eu acho que isso é uma coisa também. A gente hoje está vivendo hoje todo mundo tem técnico.
até aqui na Itália, o pessoal até de laser não sai sem técnico. E na minha época não foi assim. Eu tinha técnico em alguns momentos, mas em muitos momentos eu tive que botar o barco na água e velejar sozinho. E conseguir treinar, fazer um treino sozinho, e sair com 2 ou 3 e falar: o que nós vamos fazer? Vamos montar um treino, como é que a gente treina? Então, acho que um pouco dessa independência também é uma coisa importante para essa nova geração que está aí. Né? Porque, no fundo, é isso que o Dudu falou. A gente está tentando formar uma geração para frente. A gente não está tentando formar o campeão mundial desse ano. A gente está tentando segurar essa geração para a vela, para quando tiver 16, 17, 20 anos, estar velejando, independente do que estiver velejando, vai escolher depois. E uma outra coisa que a gente fazia também, que era legal, a gente experimentava outras classes de barco. Muitas vezes a gente estava lá em São Paulo e falava: vamos experimentar o 420 nesse fim de semana. Vamos experimentar o laser, dar uma velejada de 2 pessoas no laser. Então, acho que essa quebra também da questão de todo fim de semana ser a mesma coisa. Por que não se levar a garotada para dar um passeio num barco de oceano e deixar os moleques aprender a tremar uma buja, a subir um balão, a dividir as funções do barco? Você faz isso, eu faço aquilo. Como é que a gente se comunica no barco? Eu acho que isso também falta, né? Essa questão da formação, de olhar para frente. Qual que vai ser os próximos passos na vela? A gente está formando um cara que só sabe velejar sozinho, ou ele vai saber também velejar em 2, ou vai poder fazer um tripulante de um barco de oceano, né? No fundo, a gente está pensando aqui, vai formar a gente para fazer proa, vai fazer... né? Existe uma gama enorme de coisas que o cara pode fazer dentro da vela. Então, acho que esses pontos são importantes. Aqui na Itália, eu vejo um optimista extremamente profissional, que teve resultados. Os últimos 3 mundiais foram ganhos aqui pelo Marco Gradoni, que é um cara fora da linha, um cara que queria muito aquilo, era um cara com tamanho certo, peso certo, super dedicado, e independente do quanto os caras puxaram o cara, ele ia chegar lá. E vamos ver agora, ele vai ter um grande desafio, que é essa mudança de classe ir para frente. Mas o optimista aqui, a única preocupação é essa, às vezes um exagero no foco em formar o campeão e não em formar o cara para o futuro dele na vela. E segurar esse cara e fazer ele ter essa paixão, né, que o Dudu falou. O Dudu e o Xande está aí pensando em correr de 470 de novo. Isso aí vem do quê? O cara não consegue largar. Eu quero velejar de laser com quase 50 anos. Por quê? O cara, ele tem aquilo dentro dele, tem aquela chama dentro dele. E é isso que a gente tem que tentar criar na pessoa, para ele nunca mais ele vai largar a vela, independente do que ele veleje depois. Então, acho que legal, Dudu, essas ideias aí. Eu acho que a geração, eu tive a chance de acompanhar os últimos 2 brasileiros de laser, porque meu filho competiu, né, o Eric, e eu acho que a geração, ela veleja muito bem, é incrível o nível tático, o nível de largada. Eu até comentei com o Xande, né, a gente falou: nossa, como essa geração veleja melhor do que a nossa. E isso vai evoluindo mesmo, né? Os outros também evoluem e a gente vai evoluindo mesmo. Eu acho que é muito bacana de ver isso, mas talvez não seja uma geração tão independente como a nossa foi, né? E eu acho que são essas questões que eu queria levantar no começo e depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Ô, Robert, obrigado. Queria te fazer uma pergunta. O que você observa hoje no Brasil, na Itália, dessa questão do excesso de competitividade das crianças e dessa dependência extrema de ter técnico? É uma característica mundial, ou seja, a sociedade mudou, é uma geração que está mais dependente de sempre alguém cuidando, sempre alguém atrás, ou é uma coisa polarizada? Você vê isso mais no Brasil, vê isso mais na Itália? Qual é o seu comentário em relação a isso, Robert? Não, eu acho que até um pouco geral. Eu até, na época que o Ian Percy e o Andrew Simpson vieram treinar de Star com a gente no Rio de Janeiro, a gente teve uma conversa, eles falaram a mesma coisa, que na Inglaterra nenhum velejador praticamente saía do porto sem um técnico. E eles achavam muito legal que a gente no Rio de Janeiro ia velejar às vezes sozinho e montava um treino sozinho.
E o velejador começa a ficar mais casca grossa, assim, ele começa a entender mais, a se virar mais, a ter que ir e voltar, se quebrar alguma coisa, fica no perrengue. Mas eu acho que assim o velejador vai amadurecendo. Eu não acho que tem que soltar um garoto de 10, 11 anos sozinho, não. Não é isso que eu quero dizer, mas que aos poucos a gente tem que dar um pouco mais, criar essa responsabilidade nessas gerações, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Eu corri semana de quilo sem técnico, ter que voltar, ir 3 milhas para fora para velejar, 3 regatas de vento forte e voltar de contravento. Hoje em dia, essa geração não quer mais isso, né? Então, existe um pouco essa questão de que sem ele não dá para fazer, e não é verdade, né? Então, o cara tem que pensar, pô, vou lá velejar, eu tenho que levar água, que vai fazer frio, vou ter que levar um casaco extra, vou passar fome, eu não vou ter reboque, eu vou ficar esperto se o vento vai acabar. Entendeu? Então, acho que são coisas que fazem o cara ficar um pouco mais esperto. Aqui na Itália também tem essa cultura, eu vejo pelo clube, no laser, ninguém sai se não tiver um técnico seguindo. E eu acho que, pelo menos aqui para a galera de casa, eu quero criar um pouco mais de dependência. A gente, é incrível, né? Porque quando você não é pai de um velejador de optimista, você tem uma visão do optimista. Depois que você vira pai, existe um envolvimento bem diferente, né, Dudu? Acho que você fica um pouco mais coruja, fica um pouco mais preocupado, mas eu tento tirar essas lições do que aconteceu comigo para passar para ele, porque eu acho que foi o jeito certo. Eu tive um optimista muito saudável, que me segurou para a vela, e eu fui atingir o meu verdadeiro potencial lá na frente, com 18, 19, 20 anos de idade, né, no laser. Mas essa bagagem toda, essa inspiração toda, veio dessa época do Optimist. E eu saí do Optimist já velejando num nível bem legal, porque o Optimist forma, o cara aprende a largar, o cara aprende a tomar decisão, o cara aprende a perder, né? Ele aprende a regular uma vela. Então, é um barco que deixa o cara velejando realmente num nível bem legal. Eu acho que esse é o lado extremamente positivo, né, dessa molecada já sair num nível muito bom. Legal, Robert, obrigado. O Xande, quando ele propôs a gente fazer essa live, ele falou que ele precisava de um contraponto, de alguém que provocasse um pouco o outro lado. Ok, mas a gente vê que tem esse lado. E aí você mesmo falou, pô, essa geração veleja melhor. Então, talvez o ponto de inflexão aqui seja, pô, eles estão evoluindo. O ano passado, o Brasil velejou muito bem no Campeonato Mundial, no Campeonato Europeu. Bateu na trave do FEFO não ter ganhado o Europeu. A gente quase ganhou o Sul-Americano também. Foi uma condição bem ruim no Chile. Mas a gente vê que a galera está evoluindo. E ganhamos o Norte-Americano, é fato. E a gente vê que é uma galera que está evoluindo bem. Mas talvez o ponto seja, what's next, né? E depois? Como é que fica o desenvolvimento dessa geração? E eu vejo um trabalho sendo feito pela CBVelo, o Juan está aí nos escutando, o Jonatas também, diferenciado. Mas aí, Xande, eu vou fazer o papel que você me pediu, vou te provocar. Cara, tem esse lado da competição, você é um cara extremamente competitivo, a gente vê o seu time, é um time extremamente competitivo. O que você vê, o que você faz e o que a gente pode propor para ter essa galera mais unida e mais próxima? Aí eu queria te ouvir agora nesse aspecto. O primeiro ponto que eu acho é o seguinte: se tu falasse para o Robert, para o Felipe, naquela época deles lá, eles iam velejar de segunda a sexta, os caras iam e não seria um sacrifício para eles. Queriam aquilo. Se dissesse para mim, para o Mano, o pessoal lá de Porto Alegre, o Mano, o Rafa, o Gusta, tal, que cara, vocês vão velejar de segunda a sexta, eles nem vão largar foguete, porque os caras queriam aquilo. Só que o que eu acho é que a gente não pode se basear pelos taradinhos só, sabe? Tem gente que pode vir a querer isso com 15, 16 anos, não necessariamente com 12 ou 13. E o que eu acho é que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, e eu estou desenvolvendo isso, porque eu era um pouco bruto em relação a isso,
e por isso que eu digo que me espelho no Dudu e tal, é que dentro do nosso time tem muita diferença de idade, de pretensão naquele momento. Então não adianta eu querer treinar 3 horas num dia com os guris de 10, 11 anos, que estão ali se ajeitando ainda, de segunda a sexta, mas eu sei que o Alemão e o Said vão querer, eles podem, eles querem, quando eles estão ali dentro, eles conseguem ficar aquelas 3 horas, 2 horas e pouco concentrados. Tá ruim aí. Então, o que eu estou tentando... Eduardo Baggio, câmera, meu primo? No meu caso, Marquinhos, não necessariamente ter a mesma postura com todos os meus velejadores, sabe? Tem uns que querem muito, tem outros que tu tem que aliviar, tem outros que tu tem que dizer, pô, cara, pode ir embora, cara, no meio do treino, sabe? Tô super satisfeito contigo hoje, cara, já tá legal, deu, cara. Porque não adianta ele ficar mais do que aquela 1 hora, 1 hora e meia, o guri de 10, 11 anos ali, porque ele já não tá pensando mais naquilo. E aquilo tá saturando ele. Então, essa sensibilidade de que cada momento vive é um negócio que eu venho me transformando um pouco, sabe? Eu venho tentando entender que nem todo mundo vive aquele mesmo momento, não só por resultados, mas por querer o negócio. E tem gente que desenvolve isso muito depois que sai do Optimist. Então, eu acredito que esses resultados que o Brasil teve esse ano não é porque esses caras que tu falou, eles foram puxados ou obrigados a se preparar daquele jeito. Eles queriam, sabe? Eles queriam. E como o Dudu falou, o Fefo tem um irmão gêmeo que foi segundo no Sul-Americano e classificou para o Mundial. Aí o Fefo falou, pô, vou ficar eu assim? Foi lá no Europeu, foi segundo. Na flotilha deles tem uma guria que veleja super bem, a Clara. Então, esse grupo de amigos, como o Dudu falou, foi se puxando. Do mesmo jeito que foi em 85, 86 lá dentro do Ixa, ou dentro do Jangadeiros em 87, 88. Não mudou nada. Ou na década de 90 com o grupo do vovô lá no Caiçaras, que era o Kiko, Marquinhos, não sei o quê, tinha o Beto, Fred em Porto Alegre, sei lá, o Rafinha em Niterói, quer dizer, é um grupo de amigos que vai se puxando. Aqui em Ilhabela, o que acontece? Ou tem o Alemão, tem o Said, tinha o Mário, daqui a pouco vem a Mel, vem 2 guris, 3 guris ali de 10, 11 anos, e aí a roda vai andando e vai se criando uma tradição. Mas o mais importante, que eu acho disso tudo, é que a gente não pode criar uma geração dependente, como o Robert falou. A geração, por mais que tenha acesso ao treinador, e o que a gente está tentando fazer aqui, e o que eu acho muito importante para o futuro, é que eles não treinem só quando o treinador sai. Então eu falo, cara, terça e quinta eu vou sair com 420. E aí os caras saem, eu reboco eles para levar para o vento, porque aqui em Ilhabela tem essa particularidade de vez em quando, mas eu dou atenção para 420 e eles organizam o treino deles. Ô, cara, hoje nós vamos, hoje nós queremos treinar toque, ou vamos treinar cambada, ou não sei o quê, bababá. E isso obriga o cara a se concentrar no que ele vai fazer, a se concentrar no toque. Não tem um cara no bote dizendo para ele, ô, cara, senta mais para trás, está levantando água na proa, ou a cambada, o leme tem que ser mais lento. Não, eles já treinaram isso com o treinador, agora eles precisam repetir sozinho. Jogador de futebol que aprende, ele não joga futebol só com o treinador, ele vai lá fazer a pelada dele para testar o negócio e desenvolver as habilidades. Então, eu acho que a mesma coisa a gente tem que fazer no nosso esporte. O cara aprende algum movimento novo, alguma manobra nova, e depois ele vai desenvolver aquela manobra sozinho. O cara está fazendo um popa, aí tu ensina o cara, velho, não bate na onda da frente, desvia a hora, só fica nela, sei lá. Só que o cara só vai saber o time de arribar e orçar e continuar na onda repetindo, e não precisa uma babá do lado para ele ficar repetindo. Ele tem que sair
e concentrar no treino dele. E isso vai desenvolver a concentração dele, vai desenvolver a independência dele. Eu agora comecei, um ano para cá, chegou 420 em Ilhabela, eu comecei a frequentar mais a vela jovem, tá? Eu fiquei apavorado, cara. Sim. Apavorado. Porque o cara olhar para a vela dele e ver que tem um rasgo na vela, o cara só vai saber quando enrolou a vela no clube, cara. Porque o cara não olha mais para a vela dele para saber se a vela está direitinha. Por quê? Porque ele foi criado com um cara no bote dizendo para ele caçar o burro, soltar a testa, caçar a testa, soltar o caldo, sei lá. Fecha a cruzeta, abre a cruzeta. O cara não olha. E a culpa não é dele, cara. Eu acho que a culpa é do sistema um pouco. Sabe, Marquinhos? Eu acho que a culpa é um pouco do sistema. Então, eu acho muito importante que se desenvolva dentro dos nossos clubes algum momento que o cara veleje sozinho. Sabe? Veleje sozinho. Um exemplo muito bom na classe Optimist tem dos 2 últimos campeões brasileiros. Os 2 últimos. Foi o Glyn. Foi o Glyn e foi o Luquinhas. O Luquinhas estava na escola de vela, lá no Yacht Club, do Rio de Janeiro, e teve uma seletiva lá. E ele falou: quero correr a seletiva no estreante. E aí os caras falaram: não tá na idade ainda. Ele queria, cara, ele foi. Ele velejou lá. Aí outro exemplo que eu tenho do Luquinhas é o seguinte: teve um sul-americano de 420 ano passado no Yacht. Ele velejava de Optimista. E ele fez isso que o Robert falou, ele foi velejar o campeonato. Ele arrumou um 420 lá, arrumou um proeiro, ficou pulsando naquela catraia velha. Tem como eu ouvir a live também? Ficou pulsando lá até as 10 da noite naquele barco. E foi velejar no outro dia e correu o campeonato, cara. Ele corre do oceano com o vô dele, que tem barco. Então é um cara que procura outras experiências dentro da vela. Quando chega a hora do Optimista, ele tem um grupo bom lá, tem um bom treinador, não sei o que, ele veleja, mas ele não está grudado, ou não está nessa caretice de só velejar no negócio. Ele traz outras experiências do esporte para ele. O Guga fez a mesma coisa. O Guga, eu vi ele correndo um brasileiro de sniper em Porto Alegre com 12 anos, com o pai dele, cara. Uma carroça. O sniper já é uma carroça por natureza, né? Eu velejo de sniper a vida inteira. Então já é uma carroça por natureza. Ele conseguiu pegar uma carroça dentro das carroças. Ele com o pai dele, cara. Com 12 anos, um campeonato de sniper de vento forte, cara. Falei, coitado desse guri, cara. Se esse guri continuar velejando é porque ele gosta muito. E ele continua velejando, cara. E um ano depois ele foi campeão brasileiro de Optimist. E ele veleja de oceano no barco do pai do Eric, lá do Carpes e não sei o quê. Então, o que eu acho é que a gente tem que sair desse carrossel, eu acho, e tornar os guris mais independentes e com mais experiência. Porque, como o Dudu falou, vão vir muitos perrengues pela frente, vão vir muitas coisas que tu vai ter que resolver sozinho. Sozinho. Tu que quer. Não é o treinador que quer, não é o pai e a mãe que quer, é tu que quer. E esse querer, ele varia muito com as idades, cara. Varia muito com as idades. A gente não pode dizer que um guri com 12 anos, que é grande, que é pesado, e que ainda não despertou esse querer, que está ali curtindo, tá com os amigos, que esse cara não presta para a vela, que não vai ser nada na vela. Teve uma live uma conversa com o Coveiro, cara. O Coveiro é campeão mundial de sniper, campeão pan-americano de sniper, vai para a segunda Olimpíada. E teve uma carreira no Optimist, que ele chegou tardíssimo no Optimist, pesado, gostava do grupo, saiu do Optimist, velejava na Pro, quem tivesse sniper, velejava de J24, velejava de laser, velejava de 420, e se tornou uma máquina aí, uma fera. O Beto velejou com ele, não sei aonde, em barco grande, ou de sei lá que barco, falou, o cara faz uma diferença num barco desse. O Robert velejou com ele, de 49. Um cara que despertou tarde. E aí?
É um problema despertar tarde? Não é um problema. Então, eu acho que a gente tem que entender e respeitar que o resultado não é a prioridade. É óbvio que eu, como treinador, quero que os meus ganhem. E os que querem ganhar, eu vou preparar para isso. Mas eu vou preparar para a vida deles na vela também. E não é 2 dias eles velejarem sozinhos na semana, ou um dia eles velejarem sozinhos na semana, ou um dia eles não irem para o treino de optimista e irem correr de oceano, ou um dia eles correrem na prova de sniper de alguém que vai ensinar como usa uma bússola, como não sei o quê, que vai prejudicar eles. Pelo contrário. Então... Ô, Xande, eu posso te interromper? Pode, claro, deve. Cara, esse ponto é um ponto que eu queria escutar de você, do Robert e do Dudu. Cara, eu tenho uma filosofia parecida com a sua. E eu acho que, pô, eu corri com o Pipe, não sei se você lembra, lá em Ilhabela, com 11 anos, depois dele ter corrido o brasileiro de optimista em Vitória. Eu falei, não, se continuar, realmente é porque alguma coisa ele gosta ou tem um problema na cabeça, né? Ainda não cheguei à conclusão, mas estamos indo. E eu escuto muito... eu escuto muita crítica com isso. Falou, pô, você vai deixar ele velejar de snipe hoje em vez de treinar de OP? Eu falei, cara, ele acordou e falou, queria velejar de snipe. Essa semana ele falou, quero velejar de laser em vez de OP. Já velejei 3 dias de OP, posso? Eu acho que sim. É errado. Eu queria ouvir o que você, o Robert e o Dudu acham disso. E acho que a gente já chegou num consenso. É uma geração que tem que velejar mais sozinha. E a gente precisa fomentar, e ficar o recado para os capitães de flotilha, coordenadores que estão aí, fomentar mais a união do grupo, dos pais, das crianças. Queria que vocês comentassem esse aspecto, começando por essa coisa de deixar velejar em outros barcos, quanto isso ajuda, quanto isso atrapalha. Dudu, tu pode começar, Dudu? Sim. Eu primeiro vou complementar um pouco o que o Xande falou, e aí eu volto para essa resposta aí. Nós aqui em São Paulo sempre tivemos um problema grande, porque a gente não tem mar, não tem onda, né? E o pessoal que veleja na represa tem uma grande vantagem inicial, que é aprender a velejar com ventos variáveis, que eu acho isso muito importante, porque o cara aprende a perceber as mudanças de vento, a localizar bem o objetivo da boia no contravento, enfim, tem grandes vantagens. Tem uma onda pequenininha, difícil de pegar, então também é vantagem. E com o tempo, a gente começou a trazer os moleques para São Sebastião, né? Mais precisamente em 82, foi a primeira vez que nós trouxemos um grupo para velejar no mar. E o velejo no mar é um velejo interessantíssimo, né? A gente não velejava com corrente, aprendeu a velejar com corrente, vento forte, onda forte, tudo mais forte, tudo mais difícil, uma outra brincadeira, um outro preparo físico, outra história, uma complementação fundamental na formação do cara. E aí, com o tempo, esse grupo de São Paulo começou a ter essas duas propriedades, a de velejar no vento variável e a de velejar debaixo da porrada também, porque começou a velejar no mar e começou a se acostumar. Então, eu tenho aí duas lembranças muito importantes, que é o fazer pelo fazer, para você se transformar num cara melhor, né? Em qualquer coisa que você fizer, se você der muitas horas do seu tempo para isso, como o Robert sabe muito bem disso, quanto mais horas você der, melhor você vai fazendo aquilo, e aí parece que magicamente a sorte vem para o seu lado, né? Porque muitas vezes o cara que veleja mal, o cara fala, porra, larguei mal, bati na boia, o vento veio errado, tô com azar, eu sou um puta de um pé frio, não dou sorte. Então o cara começa a levar para esse lado, e quando você começa a treinar e começa a ganhar regata e o negócio começa a dar certo, você percebe que não é a questão da sorte. Você que vai aprender a gerenciar melhor os riscos numa regata, né? Como você deve fazer na sua vida também, né? E essa grande lição é a lição importante que você vai ter. Mas isso só acontece quando você faz bem aquilo que você está fazendo. É muito importante isso. Então, as horas de treinamento que um velejador dá para coisa é fundamental. Tanto que um velejador bom de optimista vai aprender a regular a vela dele lá no finalzinho.
Porque é lá no finalzinho que ele percebe que cada detalhe que ele mexe, que ele arruma e regula, faz diferença no aproveitamento e no andamento dele, né? Outra coisa interessante, o Robert, por exemplo, quando era velejador de Optimist, eu me lembro muito bem, o cara era grande, né? O cara, nos 2 anos antes dele chegar no limite, ele já era alto pra caramba. Chegava no vento em popa, o cara não andava tanto quanto os caras. Mas, porra, o cara não queria perder. Para não perder, ele naturalmente, ele foi desenvolvendo cada vez mais a habilidade de velejar em ventos folgados, no popa. Porque era o lugar onde ele sabia que ele perdia. Largava a regata no contravento, ele se segurava. Quando entrava no folgado, a coisa ficava dura pra caramba. O único jeito, melhorar a habilidade. E aí, a gente logo foi percebendo que esta dificuldade que ele tinha pelo tamanho, ele foi compensando pela habilidade que aos poucos ele foi tendo. E para mim, a maior qualidade que ele tem hoje é que é um fantástico velejador de folgado. É o lugar onde ele aprendeu que dá para tirar mais metros se você andar bem, né? É o lugar onde o cara sabe que o gerenciamento da regata fica muito mais interessante, porque a coisa anda muito mais rápida quando está no contravento. A ponto dele falar assim, pô, às vezes eu prefiro largar mais no meio do negócio e ir levando isso e resolver tudo lá no folgado, porque lá no folgado, tá no folgado mesmo, quem andar melhor. Xande sabe muito bem disso, também é um mestre velejador de popa, de snipe, melhor do que qualquer um no Brasil, sabe muito bem aonde é que estão isso, mas isto é uma habilidade que você cria com muitas horas de fazer. Então, para todo mundo que está ouvindo aí, velejadores de Optimist, você vai ser um velejador melhor dependendo do número de horas que você dedicar com prazer, curtindo. Eu vou contar uma historinha rapidinha, mas muito bacana. Eu tenho um velejador de Optimist que é um grande saxofonista, que se chama Leonardo Magnelli, Dado Magnelli, velejador no tempo do Fábio Wassel aí, né? Lá do Clube de Campo. O cara é um saxofonista exímio. Uma vez me convidou para ir para Ilhabela para ouvir ele tocar, e ele chegou para mim no meio do intervalo e falou assim: eu só me tornei um saxofonista como eu sou hoje por sua causa, pelas coisas de disciplina que você me ensinou a eu ter quando eu velejava de Optimist. Por conta dessa orientação de disciplina é que eu fui me transformar num saxofonista melhor. Bom, faz 3 anos que eu aprendo a tocar saxofone hoje com ele. Estou tocando saxofone com ele, faço aula na internet e tal. E é um negócio dificílimo, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Mas é ali que você entende que ao número de horas que você dedica para aquilo é que vai fazer a diferença no seu aprendizado, sem dúvida. Mas você só vai conseguir avançar se você tiver tesão para fazer isso, se você tiver afim de fazer isso. Por isso que eu acho que a turma no Optimist é o segredo. Então, esse lance que a gente vinha para São Sebastião para treinar aqui tinha a ver com isso. Nós ficávamos 10 dias dentro de um hotel, numa casa, enfim, convivendo. Maior parte do tempo, a gente estava convivendo, conversando, trocando experiências, ensinando, aprendendo, falando, rindo, brincando, socializando. E uma parcela do dia importante, a gente estava velejando, estava levando a sério. E aí trazia os problemas do dia para a terra. E ali na terra a gente, de uma forma divertida, acabava digerindo e subindo o nível disso. Então, quando entrava no trabalho no dia seguinte, a gente não estava onde tinha começado, estava avançando. E aí, depois de 10 dias de treino, pô, era visível como todo mundo, inclusive eu, nós nos transformávamos com aquela experiência. E isso era a coisa mais gratificante que eu tenho na minha memória do Optimist, porque essa transformação é que é importante. A transformação de todo mundo, do aprendizado como treinador, que perde âncora, fura bote, dá problema, falta gasolina, cai motor na água, dá um monte de perrengue, de problema. Mas a gente vai aprendendo a se transformar num cara melhor, assim como o velejador. Você vai aprendendo que o seu equipamento ele não pode quebrar, que ele precisa funcionar direito. Então tem que ter um cuidado em terra para arrumar, para regular. Enfim,
São lições de vida que você vai levar para todas as coisas que você fizer, né? E que você vai se transformar num velejador melhor, porque você vai saber planejar o seu futuro. Então, eu acho que essa experiência do Optimist, ela deve ter essa riqueza nesses aspectos. São aspectos super importantes. E aí, eu vejo o seguinte, agora respondendo a pergunta do Marcos, né? Eu acho que o velejador de Optimist, ele deve ter todas as experiências que ele puder ter. Zero problema. Mas eu acho que precisa tomar um cuidado para não desviar. Tem casos e casos, né? Se o velejador é um velejador que está levando a sério, com treinamento e tal, ele não deve usar muitas horas de experiência antes de sair do Optimist. Mesmo porque o cara ainda é pequeno, a menos que ele seja maior, grande, aí sim, aí eu acho que tem que fazer o cara experimentar outras coisas para ele ampliar a visão dele. Eu falo isso de não usar tantas horas para experiência em outros barcos pelo seguinte, você bota o cara para velejar de 420, por exemplo, ou de laser, né? Porra, anda muito mais rápido que o Optimist. Quando o cara volta para o Optimist, se ele tiver mais ou menos, você está ajudando o cara a desistir daquilo ali, entendeu? Então, há que se medir essa coisa. Liberdade para velejar, óbvio. Pô, hoje eu vou correr uma regata de sniper lá porque eu quero. Claro, vai lá, não tem problema nenhum. Mas eu acho que deve ter uma dosagem, porque o Optimist tem um tempo de formação que ele é muito importante. Então, é preciso você concentrar, eu acho, na minha opinião, nessa atividade. Mas não estou excluindo conhecer outras coisas, principalmente nos últimos 2 anos. Quando chega nos últimos 2 anos de Optimist, porra, negão, vai conhecer o mundo, vai experimentar e vai descobrir as outras coisas, né? Porque isso aí é super importante. Então, eu acho que essa história, né? Aqui em casa também, a gente teve essas histórias aí de velejador, né? O Gabriel, por exemplo, foi campeão brasileiro. E foi uma coisa até um pouco meio traumática. Depois que ele começou a velejar de 420, ele tinha sido campeão e, ele achava que ele tinha que levar aquilo para frente, né? Foi um peso meio difícil. O Fábio, que não foi campeão brasileiro de Optimist, mas quase chegou, estava com aquele negócio engasgado, né? Velejou muitos anos louco para conseguir aquele negócio. Depois foi campeão brasileiro de 420, viajou para fora várias vezes para fazer o Mundial da Juventude. Enfim, eu acho que é muito importante ter e entender o Optimist como uma fase importante de preparação do velejador. Essa deve ser, na minha opinião, a meta principal de qualquer um, do técnico, do velejador e do que for. Vocês podem ver todas as últimas experiências, todos os últimos campeões brasileiros de Optimist, todos eles vieram de flotilhas grandes. Não vieram de treinador particular que vai lá e passa... Entendeu? Eu acho que aí não é uma vantagem. Eu acho que é uma desvantagem. Quanto mais o cara tiver integrado no grupo, mais certo vai dar essa história. E abrir a experiência para novas... Acho, é lógico, o cara tem que conhecer. Mas há que dosar. Eu acho. Legal, Dodô. Obrigado. Robert, você quer fazer um comentário? Acho que o Dudu cobriu bem essa questão, eu concordo com ele. Eu acho que quando a criança tem a vontade de experimentar uma outra coisa, eu acho que ela tem que ir, tem que fazer. Aqui, por exemplo, agora está chegando o verão, a molecada tem bastante tempo, não tem aula até setembro. Você não vai querer fazer o moleque velejar de Optimist todo dia, então por que não? Quer experimentar windsurf, quer aprender a andar de windsurf no verão? Eu acho super saudável, o cara vai aprender um outro esporte. Para contar uma historinha também, na época que eu velejava, eu também não fazia só vela, eu joguei tênis muitos anos da minha vida. Eu acho que foi muito saudável também ter praticado um outro esporte. Porque o tênis, ele me ensinou muito dessa questão que o Dudu falou, né? Da repetição. Então, para você melhorar o teu backhand, o teu saque, você tem que repetir muito. Então, você vai entrar num jogo, você está tomando um pau, você tem que tentar virar o jogo. Você está ganhando o jogo, você não pode relaxar, senão o cara vira o jogo. Então, foram lições que, para mim,
foram muito importantes para o que ia enfrentar lá na frente na vela. Então, eu acho que, claro, dentro da agenda de cada um, não é fácil. A molecada tem que estudar, já velejam, não sei, 3, 4 vezes por semana, incluir um outro esporte é difícil. Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, foi uma lição muito importante ter feito outras coisas também. Me ajudou muito no meu futuro. E eu acho que, no final, acho que a transição ela veio natural também, porque na nossa época, né, Xande, a gente meio que... A nossa geração foi toda para o Snipe, que é um barco fantástico, é um barco onde o Brasil sempre foi forte. E já fazendo esse gancho, eu acho que foi muito bacana porque a gente acabou encontrando aqueles caras que a gente velejava de Optimist no Snipe ali com 15 anos. Então, eu velejei com o Rafa, com o Xande, com o Felipe Echenique, com o Dudu Montag, e essa geração meio que foi junto nesse caminho. Então, acabou sendo uma transição super tranquila, super suave, você continuando a ver seus amigos nos campeonatos brasileiros aí mais para frente. Mas é isso, acho que o Dudu cobriu bem. O esporte, para chegar no alto nível, é repetição. E o que o Xande falou, acho que é muito bacana também. Quando você veleja sozinho, você acaba se concentrando mais naquelas coisas que você tem que fazer. E eu acho que, para mim, isso aconteceu muito, né? Muitas velejadas ali em Ilhabela, ou sozinho, ou em dois. Eu sempre tentava achar um companheiro de treinamento, porque treinar sozinho também é difícil, né? Então, eu tentava achar... No começo era o Madalena, depois foi o Paulo André, depois tiveram o Andreas Pedicaz. Esses caras iam passar as férias comigo na ilha, a gente velejava sozinho. E ali a gente desenvolvia muito esse contato com a onda, aquele popa longo, né? Aguentar, escorar um contravento longo. Então, eu acho que esse lado do velejar sozinho, eu acho que depois de uma certa idade, depois de uma certa maturidade, acho que me ajudou bastante também. Legal, Robert, obrigado. Xande, você quer mais algum comentário? Depois tem algumas perguntas aqui bem legais. Tem uma pergunta do Juan bem bacana. Quer algum comentário aí, Xande? Acho que podemos ir para as perguntas, cara. Eu vi uma aí a do Juan com relação a filho, né? Mesma, Dudu. Acho que eu vou complementar dele e aí eu vou te pedir um favor, Dudu. Você foi técnico velejador, pai de velejador e hoje pai de técnico velejador. O que vocês discutem sobre vela, Optimist? E aí pega essa pergunta do Juan, se você puder passar por aí, seria legal. E até o que você aconselha eles fazerem com a molecada deles. E aí, aproveitando o elogio, são dois caras sensacionais, o Gabriel e o Fábio. Grande admiração por eles. Um abraço aí para os dois. Vou falar um pouco. Aí você vê que, para vocês verem como o negócio do Optimist na minha vida é meio sério mesmo, né? Porque tá em todas as coisas mesmo, né? Bem, eu tenho uma história bacana para falar com relação a filho velejando. Porque é o seguinte, vinha tudo bem até quando eu era treinador, né? Porque fui velejador, depois técnico, você está sempre com os filhos dos outros, treinando com os objetivos e tudo mais, até o dia que chega o cara que é seu filho, né? Que você ensina o cara a velejar. O Fábio, por exemplo, aprendeu a velejar com 5 anos. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, né? Mas o cara ia junto comigo e tal, acabou aprendendo. Para tirar esse trauma depois na vida dele, demorou, foi horrível isso aí, foi um grande erro. Tem a hora certa, 7 anos, 8, 7,5, 8 anos, não dá para ser antes. O cara não tem cabeça, estrutura emocional para suportar o medo, né? Então, é por isso. Mas a história engraçada aqui em casa é a seguinte, quando os caras começaram a velejar, eu era um grande animador da história, né? Porque eu, acordava os caras cedo, queria levar para o clube, ia velejar. Que nem meu pai fazia isso comigo também, era meio assim. E os caras não queriam saber, mas não queria saber do barco, não queria saber da vela, eu tinha que ir empurrando o negócio. Então eu vou confessar um negócio para todos vocês hoje, que é uma grande verdade. Eu, por várias vezes, sei lá, umas 4, 5 vezes ao longo da minha formação como pai de velejador, tinha dias que eu chegava em casa e falava assim, chega,
chega. Os caras não estão afim, os caras não querem velejar, que se dane, acabou vela, não vamos falar mais disso aqui, não é possível isso, porque os caras não estão afim. Pequenininho, né? Aí passava meia hora, eu falava, não, calma, pera, vai com calma, os caras vão aprender, eles vão gostar, vai ter jeito nesse negócio aí. Aí eu esperava um tempo, amaciava, e aí, com o tempo, os caras foram pegando gosto com o negócio e aí não queriam largar de jeito nenhum, entendeu? Então, isso foi legal. É difícil, não é uma coisa fácil. Ser pai e treinador é pior ainda. É uma coisa difícil, não é uma coisa muito interessante, porque... Mas aí que tá. Eu consegui resolver essa questão levando eles para o grupo. Então, a melhor maneira de fazer não era fazer um treinamento exclusivo para os meus filhos na minha casa. Muito pelo contrário. Eu sabia que o segredo era eu fazer o grupo. Então, eu criava o grupo, que os meninos que eram os que eu já treinava, e inseria os caras no meio e tratava os moleques exatamente como os outros meninos, entendeu? Quando estavam ali na água e tal, eu não queria saber. Eu tratava igual e mandava. Mas confesso que não foi uma coisa muito fácil, porque assistir regata depois com seu filho velejando é um negócio difícil. É muito mais difícil do que normal. E qual foi a idade que eles deram um clique, Dudu? Eles deram um clique com 12. 11, 12. Foi quando aí aí eles começaram a viajar para fora também, viajavam sozinhos, nem todas as viagens eu já estava junto, eles iam sozinho também. E aí eles foram pegando também. Eles é que queriam. E aí o negócio começou a ficar em alto nível também, né? Porque a gente fabricava vela aqui em casa. Então a gente foi para um nível muito interessante. Então a gente desenvolvia vela um com o outro, fazia uma vela para um, fazia uma vela para outra, fazia uma vela para um campeonato com mais vento, com menos vento. É porque, desde o meu pai, o Optimist no início, você podia mexer muitas coisas. A gente mexia no formato do casco, proa mais fina, proa mais larga, mastro de... Pô, naquela época, imagina, eu comecei a velejar com mastro de madeira, colado, o Jorge Bruder, né? Depois, mastro de alumínio. Aí os mastros de alumínio entortavam, porque a liga não era boa. Enfim, eu vivi essa história no desenvolvimento do Optimist durante toda a minha vida. Mas eu digo que a gente sempre foi muito motivado aqui em casa a mexer e desenvolver as coisas. Então, comigo, como eu tinha experiência de fabricação de vela, a gente desenvolveu esse negócio por um tempão, né? E o que foi muito legal, porque a gente levava as velas novas para os campeonatos do jeito que a gente queria. Foi uma experiência muito interessante. E os moleques, na medida em que eles foram melhorando, aí foi muito mais fácil. Os últimos 2, 3 anos de Optimist com eles foi muito mais fácil, porque aí o negócio já estava engrenado, eles velejavam sozinhos, às vezes também com outros amigos aí, e, enfim, tocavam o negócio, né? Agora, ver regata de filho é uma coisa horrorosa. Né? Ô, Robert, e você, cara, como é que é essa questão aí, respondendo a pergunta do Juan, da pressão, de incentivar, de saber a hora de parar, como é que é? E esse comentário aí também, é fácil assistir regata? Não, então, mas isso aí é o seguinte, então, isso para mim sempre foi muito claro, porque eu nunca pressionei mais do que eu achei que devia, nunca fiz velejar mais do que precisava, de forma alguma. A gente levou isso como foram todos os outros campeões pelos quais eu treinei. Foi prazer puro. Os caras foram porque eles quiseram. Eles chegaram lá porque eles fizeram o negócio. Tem que ser assim, é o cara que tem que fazer. Então, é assim que é. Por isso, você vê a história do Fábio. O Fábio não foi campeão brasileiro, mas quase, podia ter sido, não foi. O Ronion ganhou naquele ano. O cara ficou com isso aí, porra. Eu era o atleta da minha casa, que, pô, o cara já fazia milhares de piruetas, milhares de coisas, era o cara, né? Foi acontecer na frente, foi acontecer depois, foi igualzinho o Robert, aconteceu depois, tava em formação. O cara não tem que ser o campeão de Optimist. O campeão de Optimist não há vantagem, muita vantagem. Esse Gradoni, por exemplo, na Itália, ele vai sofrer uma dificuldade muito grande de mudar de classe. Porque vem uma pressão muito grande numa época onde o cara não está com isso pronto, como ser humano ainda. Sabe? É muito melhor que isso aconteça com o amadurecimento do cara. Eu acho.
A nossa função principal, eu acho que isso é muito importante, é formar bons velejadores. O cara que entra debaixo do palco, que sabe regular uma vela, que escora, que tá afim, quer ganhar e que se ganhar, se não ganhar, se é melhor, se é menos habilidoso ou mais habilidoso, zero problema. Depois o cara resolve isso, entendeu? Mas precisa ser um cara bom, cara que sabe perder, que sabe ganhar, que é um cara correto, sabe? Que sabe usar as regras de maneira correta, que veleja bem, ganha porque é melhor do que os outros. Eu acho que esses são princípios da vela e do esporte que a gente não pode negligenciar de forma alguma. E aí, a figura do treinador como um exemplo de pessoa, essa sempre foi a minha maior preocupação na vida. É ser um exemplo para os velejadores que eu estava treinando, entendeu? Mostrar o caminho, um mestre, né? Mostrando ali, ó, mostrando na luzinha o caminho a seguir. Essa é a função do treinador. É isso. Legal, Dudu. Obrigado. Sensacional. Não é à toa que todo mundo que trabalhou com você tem uma admiração tremenda. Ótimas, lindas palavras. Robert, e aí, como é que é? Ver regata, como é que é essa pressão? Respondendo aí a pergunta do Juan. Olha, eu fico bem mais nervoso do que quando eu tô correndo uma regata, viu? Isso com certeza. Não é fácil, principalmente quando você vê o garoto dando umas 50 cambadas nos primeiros 2 minutos de regata, né? Que é o que normalmente acontece quando a garota está começando a velejar, né? Aquele excesso de cambada e vai para cá e não sabe o que faz. Dá um arrepio, mas eu acho que do mesma maneira que eu acho que é um prazer também você ver o teu filho competir. Então, eu acho que o pai ele tem que se colocar um limite. Eu acho que eu assisto algumas regatas porque eu acho legal ver o garoto competir e eu tento transmitir isso para ele. Falo, olha, eu estou assistindo porque é bonito de ver você velejar, mas eu procuro não interferir muito em questões técnicas, já que ele tem o treinador dele. Se ele vier me falar, hoje velejei mal, eu posso até perguntar, o que aconteceu, onde é que você acha que você errou, né? E se eu vi alguma coisa assim que chamou muito a atenção, eu posso até falar, aquela largada ali, isso aí, ali daquele jeito não ia dar de jeito nenhum. Eu posso dar um toque, mas eu não vou tentar interferir demais, eu acho que não tem jeito, tem que aprender errando. Eu acho que até um certo limite você vai ter que aprender errando. E depois, para mim, eu acho que é um prazer porque ele tem essa paixão pela vela. Então, eu não precisei em nenhum momento falar, vai lá, vai velejar. Ele pega, faz a sacolinha dele, bota as roupas dele, pega a bicicleta, vai para o clube, vai velejar e volta. E eu acho que ele já está começando a entrar na fase que não quer ter os pais muito perto, não. E você, Robert, ainda é uma questão da família que são 2 velejadores olímpicos, né? A Gintari, como é que é o apoio dela? Como é que ela ajuda nesse aspecto aí? Como é que é a pressão? E como é que vocês equilibram isso? Olha, eu acho que ela serviria para ser uma treinadora muito melhor do que eu, porque eu realmente fico um pouco mais estressado vendo ele velejar. Ela é extremamente calma, nada tira ela do sério. Ela, na verdade, o primeiro campeonato que ele correu aqui no Lago de Garda, a treinadora não pôde acompanhar porque estava com os veteranos. E ele era o primeiro campeonato com frio, porrada de vento. E não dava para deixar o moleque sozinho, né? 9 anos de idade, e ela foi. E ali foi a primeira experiência dele aqui velejando numa condição bem dura já. Então já começou pelo pior, que eu achei dali pior que aquilo não ia ficar. Mas eu acho que assim, acho que tem que ter um limite, acho que a gente tem um envolvimento emocional, quer ver o filho indo bem, ganhando, acho que isso é natural, é pai, mas a gente tem que tomar cuidado para não passar uma certa linha, não avançar muito daquilo para deixar o garoto se desenvolver com o técnico dele, da maneira dele, e isso vai acontecendo naturalmente.
Legal, obrigado. E agora passando para o Xande, eu já acompanhei alguns treinos do Xande e o Xande, quando abre, como ele mesmo diz, a caixinha de ferramenta, é sensacional, né? Principalmente nos treinos de largada. E é legal que ele tem um comportamento com as crianças e com a Mel, outro completamente diferente, né? Aí chega a Mel, ele, Melzinha, meu amor. E aí, Xande, comenta aí. Melzinha, meu amor. Quase sai pelo teto. Cadê a chave? O que eu acho, isso que o Dudu falou, é tu se esforçar para tratar da mesma maneira, né? Isso eu tento fazer mesmo. E o Dudu, ele me deu um toque há muito tempo atrás, quando começou, que ele falava, cara, vai pressionando o parafuso meia volta de cada vez, cara. Foi bem isso que ele falou. Tem que ir pressionando meia volta de cada vez. Tem que cuidar para não espanar. Então, realmente tem que ser... cada um tem seu tempo. Tem que ter... Acho que o treinador tem que ter a sensibilidade de cada um ter seu tempo. E tu treinar uma filha é mais complicado, obviamente, como o Dudu falou. Porque tem muita coisa envolvida, cara. Tu vê o cara todos os dias, tu trabalha todos os dias, tu cobra a lição da escola, tu tá não sei o quê. Então, por isso que eu falo tanto dessa independência, sabe? Eu acho que ninguém deve ser dependente do treinador. É importante ter outras experiências, é importante ir para o Rio e dar um treino com a flotilha do Tijolo lá e velejar junto, depois vem cara do Rio, veleja aqui, ou vai para Porto Alegre e fica com o Átila, ou vai para Floripa, para ver outras maneiras de fazer o negócio, sabe? Ninguém é o dono da verdade. Então, eu acho que com a minha filha, eu tenho mais essa preocupação ainda, porque eu acho que ela tem que ter outras opiniões sobre o negócio. Estava falando com o vovô, e eu perguntei para o vovô, que foi um grande treinador de optimista, na década de 90, e a filha dele agora foi segundo na seletiva, sabe? Foi quarto no Brasileiro e segundo em Floripa. E eu perguntei para o vovô, é mais difícil ser pai, assim, assistir ou ser treinador? Ele falou, muito mais difícil ser pai, cara. E quando tu é pai e não é treinador, tu não pode chamar atenção do jeito que tu chamava os caras. Tu tem que segurar no osso, velho. Porque tem um treinador para fazer isso. E tu fica com aquele negócio dentro de ti. Ele tenta fazer como o Robert. Quando ela vem perguntar ou falar alguma coisa, dá uma conversada e tal, mas tem um responsável por aquilo ali. E no meu caso é muito difícil porque o responsável por aquilo ali sou eu, cara. E a mulher é minha filha. E agora? Então é bom, como o Dudu falou, ter um monte de gente tratar do mesmo jeito. E se ela quiser ficar boa, se ela gostar do negócio, ela vai ficar. Eu vi o Dudu falando do resultado. O optimista ele é muito cruel em relação ao resultado. E a gente não pode estar preocupado com isso. Porque o cara pode ficar grande, como o Robert ficou, com um baita de um potencial, mas ficou grande. Com 12 anos, foi o último campeonato que o cara teve um peso realmente competitivo. O cara foi segundo brasileiro com 12 anos, cara. Aí os caras voltam mesmo e falam, o Robert não foi bem no optimista. Tá de sacanagem falar um negócio desse, né, cara? O cara com 12 anos foi segundo brasileiro. Eu não me lembro se em Itamaracá não foi segundo também, foi bem em Itamaracá também, né? No Sul-Americano logo depois. Foi segundo em Itamaracá. Foi segundo com 12 anos no Sul-Americano, velho. Então, como é que o cara não foi bem no optimista? Só que o cara era um gerivate grande, né, cara? O cara deu um esticadão. Então, o resultado no optimista dele, obviamente, não poderia ter sido do mesmo nível das outras classes, porque o cara ficou grande. Às vezes, tu pega um cara super bom e o time brasileiro, o cara é num lugar que deu menos vento, o cara já tá grande, o cara não faz o resultado. Por isso que o resultado é tão pouco importante no optimista. Tu vai mal no laser, tu vai mal no sniper, naquele campeonato, sempre vai ter um outro depois da mesma classe. O optimista, ele é cruel, ele acaba, tu tem que trocar de classe. Então, o Fábio não ganhou em Niterói, mas ele poderia ter ganho. E esse resultado não é o que mais importa. Porque o cara aprendeu a velejar super bem e depois nas outras classes fez o que fez.
Então, eu acho que esse lance do pai, a gente tem que comemorar mesmo que o cliente, o teu filho, ele gosta de fazer um negócio que tu gosta. Ele está motivado a fazer um negócio que tu gosta. E o que eu cobro, não só da Mel, mas dos meus velejadores, é a dedicação para o campeonato que a gente vai fazer, a preparação daquele campeonato, respeitando o limite de cada um. E comemorando muito as pequenas vitórias. Às vezes a gente tem um guri de 11 anos que conseguiu largar bem naquele dia. Ele fez o procedimento, ele olhou o ponto em terra, ele conseguiu se afastar do cara de solta-vento. Ele deu um largadão com 11 anos no brasileiro, depois afundou no primeiro contravento e chega chorando no bote. Cara, é festa no bote porque o cara conseguiu largar. Então a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, sabe? Para ir motivando os caras, coisas que eles não conseguiam fazer e que agora estão conseguindo. Tu pega um guri desses que largou negado em São Paulo, o cara já largou cambando, o vento negou, ele cambou, com 2 minutos de regata, o cara tá tri bem. Pô, o cara tinha um plano, ele conseguiu fazer, um guri de 12 anos. Cara, para no bote, festa. Depois, o segundo contravento não deu certo, perdeu as referências quando entrou no segundo contravento. Paciência. Pequenas vitórias, cara. Não é aquele resultado. Às vezes os caras velejam mal e ganham a regata. E é uma festa. Não é, cara. Pô, velho. Tu ganhou, beleza. Mas, ô, cara, que rabo que tu teve nesse noroeste aí, né, cara? Tu foi negado, o troço deu mais ainda e tu veio e ela durou até a boia. Mas tu não fez o procedimento bom. Então, eu acho que o que eu tento mais cobrar da minha filha ou dos meus velejadores é a preparação para o negócio e comemorar muito as pequenas vitórias. Porque o resultado é muito, muito cruel, cara, no Optimist. Ele é muito cruel. Quando ele vem cedo e o cara ganha cedo e, por vezes, nem merecia, ou quando ele não vem quando o cara merecia. Então, eu acho que a gente não tem que supervalorizar nem quando o cara ganha e muito menos quando o cara perde. Eu acho que a gente tem muita dificuldade também em lidar com o sucesso no Optimist, como o Dudu falou, porque depois, quando a gente sai, a vida é dura, cara. A vida é dura. E se foi tudo muito fácil no Optimist, o cara acaba desistindo no caminho porque o cara não teve a dureza do Optimist. Então, eu acho que o Robert ter sido grande e ter sofrido para andar bem, como o Dudu deu exemplo no Popo, e ter desenvolvido aquelas qualidades dele, eu, por ter tido caras muito melhores que eu no Optimist e eu ter que ter treinado muito mais que eles para conseguir, acaba calejando o cara para o futuro. E é isso que eu tento passar tanto para minha filha quanto para os meus atletas. O maior exemplo do Robert que o Robert nos dá é da dedicação na preparação. E é isso que tem. Não adianta chegar no bote chorando se tu, velho, negligenciou o treino lá atrás. Agora, se tu não negligenciou, deu tudo errado e tu chegou no bote chorando, nós vamos se abraçar e chorar juntos, velho. Agora, se tu negligenciou o treino, te enganou, né? Porque tu não tá me enganando, tu tá te enganando na preparação, não adianta chegar no bote chorando. Então, o que eu tento passar muito é isso, sabe? Tanto para Mel quanto para os meus velejadores. Galera, a gente tem que se preparar. Se isso vai dar certo em resultado, eu não sei. Mas nós vamos se preparar. E se a gente se preparar, a gente vai chegar confiante e de consciência tranquila. Se no campeonato, naquela semana, as coisas deram errado, paciência. Paciência. Acontece. Mas, Marquinhos, o que eu acho é isso. A gente tem que cuidar muito, como pai, o treinador, relacionar o sucesso da missão, relacionar o sucesso ao resultado, e não tem nada a ver no Optimist isso. Legal, Xande, obrigado. A gente já está com 1h30 de bate-papo. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês e escutar o comentário, que é o seguinte: como é que vocês veem a evolução de material do Optimist e, mais do que isso, a valorização de material em relação, em contraponto, tendo como contraponto a dedicação? Ou seja, muitas vezes você vê principalmente pais, não, vou comprar logo um barco, eu tenho 3 mastros,
4 espichas, que agora virou moda trocar espicha, 3 retrancas, 5 velas, mas o menino treina 2 dias por semana. Eu queria escutar o comentário de vocês, principalmente do Dudu, do Xande, o comentário do Robert, que ele observa no mundo, porque vocês têm experiência em desenvolver material. Qual é o comentário de vocês em relação a isso? Se puder começar pelo Robert aí. Vai lá. Não, só ainda em cima do que o Xande falou, me lembra bastante do Bernardinho do vôlei, que ele falava que ele exigia mais dos atletas que eram super talentosos e era um pouco mais compreensível com aqueles que não tinham o mesmo talento. Eu acho que é a mesma coisa, o coach ele tem que entender, saber com quem ele está trabalhando, né? Então não adianta você espanar o garoto que ainda não está totalmente 100% motivado para fazer aquilo. Você entender, eu acho que a personalidade de cada um é fundamental para você conseguir extrair o melhor dele. Eu acho que o Dudu fazia isso com maestria, ele sabia o grupo que ele estava lidando, né? Com relação aí a material, eu acho que a questão a primeira coisa, eu acho que o garoto tem que merecer, né, ter um equipamento top. Eu acho que não tem que sair dando equipamento top se o garoto ainda não sabe velejar, fazer as manobras bem, largar bem, fazer uma boa regata. Eu acho que vai ter que começar com material usado, aprender primeiro as questões, porque ali naquele momento o material não faz diferença, né? As primeiras coisas é o cara saber velejar bem o barco. Depois, quando o material começar a fazer diferença, aí sim, conforme o garoto foi se dedicando e você sentindo que aquilo ali vai fazer alguma diferença, você ir ajudando nessa questão do equipamento. O custo é sempre um problema na vela, né? É um problema enorme e ele vem crescendo. A gente vê hoje em dia na vela olímpica também a questão do custo, fora algumas classes básicas, o budget hoje em dia para se fazer uma campanha olímpica é muito grande, né? E a questão do Optimus também evoluiu muito. Então, hoje em dia você tem diversos tipos aí de bolina, de mastreação, vários fabricantes. E isso a meu ver, é um pouco perigoso, porque bate um pouco nessa questão também. Às vezes tem uma questão financeira, o pai não pode acompanhar aquilo e acaba, né, criando uma desvantagem para a criança que não tem acesso àquele equipamento. Então, eu sou favorável a ter menos desenvolvimento de equipamento na classe Optimus, ter uma coisa mais padronizada, talvez você ter alguns tipos de vela para o cara menor, o médio e a vela mais gorda para o pesado, um maço mais duro e um maço mais mole, mas não abrir uma gama muito grande de equipamento, porque senão você tem que ficar que nem um louco a cada 6 meses trocando a bolina, o mastro do garoto, né? Eu acho que quanto mais fácil e acessível for o equipamento, mais você vai dar a chance de as pessoas terem esse equipamento e acompanharem isso. Se ficar muito high-tech, vai ser só para alguns. Legal, Robert. Obrigado. O Dudu, acho que queria falar, Dudu. Vai. Então, eu acho que o Robert mandou bem nisso aí. A minha opinião é parecida com ele, sim. Acho que é isso. A principal mensagem de todas é que só deve dar o upgrade no equipamento quando o cara estiver merecendo. Essa é a regra básica. Porque isso aí é importantíssimo. Senão você vai dando o equipamento na frente e aí você vai cobrar do moleque o resultado que ele deveria dar com aquele equipamento novo que ele ganhou. Isso aí é um grande erro. Tem que ser exatamente ao contrário. Então, eu acho que no início, a compra do primeiro barco deve já ter uma ideia mais ou menos daquilo que seria o ideal, entendeu? Uma mastreação adequada para o tamanho do cara, que tipo de vela que ele vai usar, o casco, que hoje em dia não é um grande problema, né? Virou no leme, que também faz diferença, mas não faz tanta diferença assim, mesmo trocando de espicha e tal. As diferenças são tão pequenas para o cara chegar nesse nível. Eu acho que se o cara chegar nesse nível que isso faz diferença, aí tudo bem.
aí não tem problema. Aí você vai decidir mesmo qual para você é a melhor, mas até chegar nesse ponto, eu acho que tem que usar um equipamento básico. Eu acho que a classe, nesse sentido, ela evoluiu com esse casco que ela tem hoje. Com a mastreação, que de uma forma ou outra é mais ou menos unificada. As velas também, você vê que as velas, você não tem 10 tipos diferentes de vela. Você tem 3 tipos diferentes de vela que modificam, mas modificam pouco, né? Então, com conceitos parecidos, inclusive. Então, eu acho que não é só para quando o cara chega nesse nível mesmo. Eu acho que isso aí, os pais têm essa tendência de fazer isso, porque tem, inclusive, a tendência de se projetar nas crianças, tá certo? O cara gasta o dinheiro ali para fazer um negócio e dar um negócio bacana para cobrar do menino que ele vai começar a andar melhor. E isso não vai fazer diferença, porque se o cara não estiver preparado para isso, é que nem comer fruta verde. Não adianta você querer amadurecer ela se não tiver... Tem que esperar. Tem que esperar. O trabalho de formação é muito mais custoso e muito mais importante do que o trabalho de equipamento. O equipamento tem a hora do equipamento, mas aí para aqueles que precisam fazer isso, né? É uma parcela pequena. Eu queria concluir essa fala aí também, puxando um pouquinho do que o Xande estava conversando lá, que eu acho que isso aí é importante também. A minha esposa, a Bel, ela não é da vela, nunca foi da vela, né? E aqui em casa, então, foi muito interessante, porque eu achava que a vela ia ajudar eu a educar os meus filhos, né? Ia ser uma parcela importante da educação e eu estar usando a vela para fazer isso. E ela não entendia muito, porque ela não é da vela, e ela no começo ela não acreditava mais nisso. Mas depois de termos passado aí quase 7, 6 anos imersos nessa atividade toda, né? E que os meninos, depois que largaram o optimista e se tornaram homens e levaram as suas vidas independentes, decidindo sobre os seus futuros e as coisas que eles queriam fazer, é que aí a gente de verdade descobriu como a vela tinha sido importante para a formação de independência e de personalidade para o futuro. A capacidade deles decidirem, escolherem e fazerem do seu futuro aquilo que eles quisessem, sem que a gente tivesse que ficar dizendo toda hora o que fazer ou não fazer. Então, nesse ponto, a vela foi um instrumento fantástico de formação de indivíduos para o futuro. Por isso que eu acho que todo treinador tem que ter na cabeça que a missão maior dele, a missão maior, é formar pessoas, grandes velejadores, grandes turmas, grandes amigos. Essa é a nossa função aqui dentro, principal. Por isso que eu acho que o equipamento está em segundo plano. Claro, quando a gente vai entrando em competição, a gente vai chegando nesse nível. Mas isso vai acontecer espontaneamente para aqueles que estiverem nesse nível. E isso não é para todo mundo. Isso tem que estar no fundo, no pano de fundo. A missão maior ela tem que estar aí, entendeu? Então eu concluo falando isso. Eu não vejo a parte do equipamento como sendo a parte mais importante. Se for, ela vai ser na hora que tiver que ser lá no final. Legal, Dudu. Obrigado. Xande? Bom, Cara, eu vou voltar a dar o exemplo dos 2 últimos campeões brasileiros, tá? O Guga foi para o Mundial passado, o Guga Glynn, que era o campeão brasileiro, chegou lá, pegou o barco Fariste, Leme Bulina Fariste, a mastreação Fariste, que os caras estavam alugando, levou a velhinha dele, a escota embaixo do braço. E levou o cabo da esteira que está arrebentando há 1 ano, mas que é o da sorte, segundo ele. Até porque quando ele tirou esse cabo, ele perdeu o brasileiro, porque o da sorte ele não resistiu, na hora ia arrebentar aquele troço lá. Mas ele fez a carreira toda dele velejando com material da CBC do Veleiros, que o clube cedeu para ele. Ele tinha a vela dele. Mas era a mastreação Fariste, o cabo da esteira arrebentando, Leme Bulina Fariste. Todos os outros que foram para o Mundial levaram Leme Bulina, não sei o quê, a Bulina Flex, a mastreação não sei o quê, bababá, 9 fora. O cara era uma lancha.
O cara não foi sexto no Mundial porque conseguiu largar escapado 3 vezes o cavalo, mas era uma lancha. E vou falar do Lucas, tá? Do Luquinhas, que ganhou o brasileiro no Rio. O Luquinhas correu o campeonato estadual gauchão lá com uma vela olímpique. Aí andou pra caramba, não sei o quê, acho que no último dia, cara, deu 28 nós de vento, onda de sul, querendo afundar todo mundo. E aí ele não ganhou o campeonato, ele acabou em 4º campeonato, mas andou super bem. Sul brasileiro em Porto Alegre, antes do Mundial, do brasileiro, lá em dezembro. O Lucas correu com uma J-Head. Mesma coisa, vinha brigando pelo campeonato com o alemão, não sei o que, último dia, 30 nós de vento, coitado do prego lá de 12 anos, perdeu o campeonato, mas ficou na briga lá, acabou em 4º campeonato, 1 ponto atrás do primeiro, 2 pontos atrás do primeiro, se eu não me engano, porque chegava nos 4 primeiros, primeiro e segundo empatados, o terceiro 1 ponto atrás, eu acho que ele 1 ponto atrás do terceiro ou 2, quer dizer, andou super bem, com outra vela. Aí ele botou uma J-Blue pro brasileiro e ganhou o brasileiro. Quem é o bom do negócio? Quem é o cara rápido do negócio? É a vela que ele usou ou é o diabo do guri, cara? Então, o que eu acho? Que comercialmente e com acesso a esse monte de informação que a internet te dá, pai vai pirando e vai vendo, porra, mas o meu filho diz na internet que essa vela é até 42 quilos, o meu filho está com 44, tem que trocar a vela. Ou a vela está gorda, ou o mastro não sei o quê. Quando o cara ligou lá na Pronáutica com o meu pai e pediu um pique mole, uma espicha mole, meu pai quase teve um filho. Não, porque essa vela só funciona com pique mole. Aí o pai falou, então tu pega um da escola de vela lá, cara, da Nautec 82 e usa, cara. Então, quer dizer, está se supervalorizando umas coisas e se deixando em detrimento de outras coisas muito mais importantes. O Lucas provou e o Glyn provaram, os dois provaram. Quem faz a grande diferença são os caras. Tudo bem, tu não vai botar uma vela muito plana lá, o modelo mais plano que o cara tiver, para um cara de 50 quilos, tudo bem. Tu vai evitar erros grandes, mas a diferença está muito mais no jeito que os caras velejam, o jeito que os caras treinam. Quando fala em hora, que aquelas horas são concentradas e o cara evolui, volta da água. Qual é o mantra que a gente tem aqui? Sempre voltar da água melhor do que foi, sabe? Se levou 1 hora e depois o cara começou a ficar no mundo da lua, pode voltar, não tem erro, vamos ficar conseguem aguentar mais tempo concentrado. Respeitando o limite de cada um, mas a classe se comercializou de uma maneira e todo mundo tem tanto acesso à informação que o pique mole, cara, não dá para velejar sem o pique mole com essa vela. Não dá, esquece, não dá para velejar, mas como é que não dá, cara? Olha o Glyn, cara. Olha o Luquinhas. Sabe, os 2 campeões brasileiros, nossa, o último, são um grande exemplo do negócio. Dá e dá muito. O Dudu falou, as diferenças são muito pequenas hoje. Às vezes eu ouço, o alemão anda bem, ele usa uma vela nossa, quanto? Porque o alemão é bom. Tudo bem, se o Lucas botar uma vela quanto, ele também vai andar, ele andou com tudo. O Glyn também vai andar. O alemão anda. O lance não é a vela. O lance não é que tu tem que trazer alguma coisa de fora, tu tem que trazer uma maciação de fora, tu tem que trazer uma hemiculina de fora. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. São os caras. Tudo bem, tu pode ter uma que tu te adapte melhor. Eu certamente, se for velejar com uma vela Norte 6 de snipe, eu não vou andar que nem o Fabini, que é um especialista com aquela vela, que adora a vela e que velejou a vida inteira com a vela. Como ele não vai andar bem com a vela que eu uso, como eu ando. Porque cada um tem o seu jeito. Agora, o troço virou uma loucura.
uma corrida. Nós não estamos de nácara numa Olimpíada, nós estamos velejando de optimista. De optimista. E tem que botar as prioridades como elas devidamente são. E vocês podem ter certeza. A maior prioridade é que esses caras ponham na cabeça que eles não andam mal por causa do material, que eles têm muita coisa para resolver antes de dizer que a culpa é do material. E eu acho que é um pouco por aí, sabe? É isso que eu notei muito na classe quando eu vou depois de um tempo. Legal, Xande. Cara, sensacional, obrigado. Bom, já estamos quase 2 da tarde aqui no Brasil. Acho que na Itália já deve estar próximo de 7 da noite, né? Não sei como é que está a diferença do horário, mas eu acho que, bom, bate-papo excelente. Eu acho que tem algumas mensagens muito claras, principalmente para os pais que estão aí, para capitães de flotilha, coordenadores e principalmente para as crianças. A importância de fortalecer o grupo. Eu acho que isso ficou extremamente evidente para formar realmente velejadores e não apenas atletas, mas formar pessoas, formar cidadão, formar um grupo que, como o grupo de ontem, dos anos 90, que depois de quantos anos, 30 anos, 25 anos, estão aí amigos, gostando de velejar, continuando a velejar. E essa questão também da independência, como é que a gente estimula cada vez mais a independência deles velejarem sozinhos, deles chamarem a turma para eles velejarem sozinhos e dos pais promoverem ambientes que sejam saudáveis, unidos, que as crianças se sintam bem, que as famílias se sintam bem de ir para o clube, de ir para lá. Queria agradecer muito aí ao Robert, ao Dudu, ao Xande e pedir para cada um dar sua mensagem final aí e, novamente, sem palavras para agradecer esse bate-papo e esse aprendizado tremendo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta aí no final, por favor, deixa aí no chat. Obrigado. Quem começa? Eu começo aqui. Vai lá, eu acho que a gente falou tudo que a gente podia falar aí de um jeito bacana. Eu quero deixar um grande abraço para todo mundo que eu vi que estava na sala aí, grandes amigos de muitos anos. E sempre um super prazer e muito gostoso ter esse contato com vocês aí. Para mim foi um grande prazer ver todos aí. Um forte abraço para todo mundo aí. Isso aí. Obrigado. Robert? Bom, Marquinhos e todos aí, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Aprendendo muito aí com o Xande, com o Dudu. Dudu, meu grande mestre. Um prazer te ver de novo aí. E muito sucesso aí para a Classe Optimist. Acho que é muito bacana manter esse debate aberto, trocar essas ideias para fazer uma classe cada vez mais saudável. É isso aí. Um abraço, Xande, um abraço a todos vocês aí no Brasil. Obrigado, Robert. Novamente, obrigado pela sua disponibilidade, sempre abrindo tempo aí na sua agenda aí para ajudar a classe, ajudar a vela do Brasil. Obrigado de coração mesmo. Xande, está contigo. Queria primeiro agradecer a presença aí do Dudu e do Robert. São caras que não estão tão próximos atualmente da classe optimista do Brasil. O Robert ainda vem nos campeonatos brasileiros, o Dudu através dos filhos, mas, cara, eu quero agradecer porque vocês são muito importantes para a classe. Eu acho que às vezes a gente fica na loucurada do atual momento, estou ali vivendo aquilo dia a dia, sendo o meu trabalho, por exemplo, e às vezes a gente pode se perder um pouco, sabe, nas reais prioridades. Então, trazer caras com a experiência de vocês, com toda a vivência, eu acho que nos ajuda, volta e meia, a balizar, sabe, o que realmente é importante para nós, para a nossa classe, para o crescimento dos nossos velejadores e do esporte, né, que a gente tanto gosta, né? Então, eu acho que essa conversa, vocês, sempre vai nos ajudar a botar as coisas nos trilhos, sabe? Não só o optimista, como a vela jovem. Então, muito obrigado por vocês terem vindo.
por se disponibilizarem aí no sábado de vocês. E realmente agradecer, porque vocês de longe, às vezes, têm uma visão muito mais clara do que nós mesmos que estamos vivendo dia a dia ali, e às vezes acabamos nos envolvendo muito no lance da competição e do resultado e não sei o quê. E realmente vocês acabam ajudando muito, cara. Dudu, tu é realmente a referência para conseguir fazer um negócio bom, para fazer um negócio legal, sabe? Sempre foi legal. Sempre que a gente viajou junto foi legal. Eu não tive a experiência de ir nas clínicas de São Sebastião e tal, mas o que eu tento fazer para os meus é o que tu fazia. E, cara, eu espero conseguir. Poxa, Andy, muito legal ver, cara, a tua paixão pela classe. Eu que voltei à classe há pouco tempo, ver você se emocionar aí com a gratidão por Dudu, sem dúvida nenhuma, é um cara que todo mundo que conhece a história e conhece a história dos filhos, e a gente acho que julga muito uma pessoa pelo que a gente vê o que ele educa e o que passou nas mãos deles, né? Ou seja, é realmente um mestre que preparou pessoas, preparou filhos, preparou pessoas para o mundo de uma forma muito especial. Acho que é muito bacana ver você se emocionar aí, dar um exemplo claro disso, agradecer enormemente. Ver se o Dudu quer comentar mais alguma coisa aí. Gente, que momento fantástico. Vem, Joana. Emocionado, é uma vida. Isso aí é uma vida. Foram muitos anos, são 50, quase 50 anos de Optimist, são 48 anos de Optimist. Dedicados com amor, né? Acho que o segredo é o amor. É isso aí. Juntar gente e curtir as pessoas. O Xande é um irmão, o Robert é um irmão. São irmãos que eu tenho. Eu tenho milhares de irmãos que estão na sala aí, todos. Gabriel, um monte de gente que eu vi aí. Rodrigo Amado, uma galera enorme, super bacana. Lucas Bueno, um time enorme. Isso é uma família enorme que a gente foi criando ao longo dos anos. Isso não tem preço. É o que a gente troca no fim. É isso. A melhor coisa é isso. Essa troca no final de afetos aí, porque a gente vai criando uma grande família cujo o centro da história é a vela, que não é um esporte fácil. Velejar não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. Ela é multidisciplinar, ela envolve muitos conhecimentos. Então, ter grandes amigos, isso aqui é uma grande família e ela deve permanecer desse jeito. E o único jeito é a gente se cruzar, porque se cruzando, a gente vai conseguir fazer com que esse azeite vá fazendo as nossas relações melhorarem. Eu acho que é isso aí. O Xande está emocionado porque é uma coisa emocionante mesmo. Foi a nossa vida, nós passamos a vida fazendo isso aí. Um grande beijo para todos vocês. Foi um grande prazer. Eu estou à disposição para quando vocês precisarem de qualquer coisa. Obrigado, Dudu. Obrigado. Obrigado, Robert. Obrigado, Xande. Obrigado a todos. Experiência maravilhosa. Vai estar gravado aí para quem quiser matar a saudade, ver esses momentos especiais. Eu vou publicar lá no YouTube do Optimist Brasil. E obrigado de coração aí a todos. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa tarde, pessoal.